A vaidade de vocês trouxe o Tite. Aí eu sou obrigado a vir num assento aqui, que é R$800, para ver essa bosta de futebol que eu vi. Essa bosta. Não se engane que o Peñarol é grande. O Peñarol foi grande. O último título do Peñarol em Libertadores foi em 87. Eu tinha 3 anos. Qual o sentido de barrar o Léo Ortiz de qualquer posição para ficar com o Pulgar e com o Fabrício Bruno? O Léo Ortiz, para quem não lembra, foi o jogador, estou até suando, cara, eu estou tão irritado com o Flamengo do Tite hoje que eu vou ter que tomar uma garrafa de uísque, não vai ser um copo só. Em Montevidéu, na quinta-feira que vem, certamente o que veremos será um cenário muito difícil para o Flamengo. Muito difícil para o Flamengo, porque vai jogar com a pressão da torcida, com um time motivado, com um adversário que joga por empate apenas em casa para conseguir a sua classificação. Ou seja, vai ser... Os jogadores do Flamengo sentiram a derrota, claro, em campo, mas sentiram 2, 3 vezes mais a festa que os jogadores do Peñarol fizeram, passando na zona mista. Temos aí caixa de som alto, essa caixa, sabe, um tom de comemoração. E isso é uma informação, conversando com as pessoas lá para tentar entender o que estava acontecendo na mente, e eles falaram, isso incomodou demais. Se vai ser isso que vai mexer com o jogador do Flamengo, vai mudar... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre esse jogo aí. Vamos dar um giro de notícia aqui, né, sobre os comentaristas falando sobre essa derrota, essa vergonha que o Flamengo fez jogando em casa diante do Peñarol, e o pilhado escrachou o Tite e o time do Flamengo, né? O time do Flamengo hoje em dia é um time muito mal treinado. A gente vê que o Flamengo tem as melhores peças do futebol brasileiro, mas o time não consegue render, né? Então é aquilo, o Flamengo perde, se complica na Libertadores, porém, para mim, sim, tem todas as condições de chegar lá no Uruguai e avançar de fase. Mas tem um detalhe, o Flamengo vai ter que quebrar um tabu que nunca quebrou. O Flamengo, somando a competição Libertadores, o Flamengo enfrentou o Peñarol 5 vezes. Só a Libertadores. Nunca venceu o clube uruguaio. 4 derrotas e um empate, né? E hoje, novamente, o Flamengo é derrotado em casa após 25 jogos de invencibilidade. Então a situação do Flamengo fica cada vez mais delicada para essa situação, né? E ainda não marcou gols. Incrivelmente, nesses 5 jogos, o Flamengo não conseguiu marcar gol contra o Peñarol, né? Então deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo, galera. Parabéns pra você, Rodolfo Landim, que tá querendo se reeleger. Parabéns pra você, Marcos Braz, que tá fazendo campanha vereador. Vergonhosa derrota pro Peñarol. Que é um time bem armado. Verdade. Que é um time que tem alguns bons jogadores, mas que não pode jamais ser comparado ao time do Flamengo, que, insisto, tem atualmente a maior folha de pagamento do continente. A folha do pagamento do Flamengo, até a chegada desses reforços, era de 35 milhões de reais por mês. Após a chegada desses reforços, está ali beirando 40 milhões de reais por mês. Um time que tem uma folha de pagamento de 40 milhões de reais por mês, que tem uma comissão técnica com um treinador que ganha mais de 1,5 milhão por mês. Treinador que dirige a seleção brasileira nas 2 últimas Copas. Pode perder para o Peñarol em pleno Maracanã por 1-0? Eu acho engraçado, porque ainda tem muita gente que defende o Tite. Acredite se quiser, tem muita gente que defende o Tite com a seguinte argumentação: o Flamengo está vivo nas 3 competições. O Flamengo não tem do que se queixar. Esses rubro-negros que reclamam de barriga cheia. O trabalho do Tite, segundo eles, é muito bom. Como é que alguém pode achar o trabalho do Tite muito bom vendo o Flamengo jogar?
Será que alguém que viu o jogo de hoje terá a coragem de dizer amanhã, de repetir amanhã, que o trabalho do Tite é muito bom? Se empolgam com muito pouca coisa. Se empolgam com uma vitória sobre o Bahia no Maracanã por 1-0, porque o Flamengo não sofreu riscos. O Flamengo derrotou o Bahia para se classificar por 1-0. 1-0 lá, magrinho, com uma atuação que muita gente achou boa e eu já achei uma merda. Repito, para mim a atuação em Salvador foi uma merda. O resultado foi muito bom. O resultado foi muito melhor do que a atuação. O resultado foi, inclusive, injusto, porque o Bahia dominou a maior parte das ações. Mas aí saiu aquele gol do Bruno Henrique, a única jogada efetiva do Flamengo naquela partida. E os adoradores de técnico? Nós temos hoje em dia essa classe, né? Analista técnico, tático, não são todos, não vou ser injustos, mas a maioria é adorador de técnico. Então eles sempre procuram uma maneira de justificar as lambanças que o técnico fez. Eu pergunto a vocês, o que vocês acharam da escalação de hoje? E eu falo com a tranquilidade de quem escreveu isso em todas as redes sociais antes da bola rolar. Como é que você tira do time o cara que vinha jogando melhor, que era o Léo Ortiz? Qual o sentido de barrar o Léo Ortiz de qualquer posição para ficar com o Pulgar e com o Fabrício Bruno? O Léo Ortiz, para quem não lembra, foi o jogador, estou até suando, cara, eu estou tão irritado com o Flamengo do Tite hoje que eu vou ter que tomar uma garrafa de uísque, não vai ser um copo só não. O Léo Ortiz foi o cara que, ao lado do Gerson, segurou aquele Flamengo na travessia do deserto. Lembra da travessia do deserto, que eu tantas vezes falei? Quando o Flamengo ficou sem 5 jogadores, sem Vinha, sem Varela, sem Pulgar, sem Arrascaeta e De La Cruz. Foi o Léo Ortiz que segurou a peteca lá no meio-campo. Foi o Léo Ortiz que estava jogando melhor no meio-campo nesses últimos jogos. E, no entanto, o Luminar, o técnico que muita gente ainda considera o melhor brasileiro em atividade, o melhor treinador brasileiro em atividade. Pois bem, esse cara barrou o Léo Ortiz. Vou tomar uma coca aqui junto com essa coisa, cara, que eu tô suando barbaramente. Isso é raiva. Barrou o Léo Ortiz. Além disso, o Varela estava jogando muito menos que o Wesley. O Wesley, que vocês sabem que eu sou extremamente crítico a ele. Mas o Wesley fez 2 ótimas partidas, as 2 últimas partidas do Flamengo. Sempre que entrou muito bem. E o que o Tite fez? Botou o Varela de titular e botou o Wesley no banco. Pior, sabendo que o De La Cruz estava saindo de 3 semanas de recuperação no DM e que o Arrascaeta também não estava 100%, ele começou com os 2. O De La Cruz não viu a cor da bola e saiu, cabisbaixo. Eu desconfio que o De La Cruz, a contusão dele, é mais séria do que se tem falado. Já falei aqui sobre o joelho, já mostrei aqui o relatório de todas as contusões no joelho que ele teve na época do River Plate. Quem me mandou isso foi o Júlio Miguel Neto, o repórter que cobre o Flamengo e tem o seu próprio canal, junto com o Paparazzo, um e o outro só dele. E o Flamengo não se pronuncia sobre isso. Aliás, o Tite, quando perguntado sobre isso, não, o De La Cruz não tem nada no joelho. Amigos, aguardemos. Tomara que eu esteja errado. Mas o De La Cruz, a sensação que eu tenho é que ele está bichado. Não um bichado que nunca mais vai voltar, mas que vai ter que fazer alguma coisa mais séria. Pois bem, o Tite começou com ele e com a Arrascaeta, sabendo que os 2 não estão 100%.
Não teria sido mais inteligente começar com um, deixar o outro no banco e depois trocar no intervalo? Não, ele botou os dois. Apostou tudo contra a banca. E quando o Pulgar levou o amarelo, Pulgar hoje foi um desastre. Né? Pulgar errou tudo que podia e mais um pouco. Fez até um pênalti. Tudo bem, poderia não ser marcado como não foi, mas poderia ter sido marcado. Um VAR mais complicado poderia ter ajudado a marcar aquele pênalti. Mas, enfim, o Pulgar foi um desastre total. Aí ele tirou o Pulgar e botou o Carlito Alcaraz, Charlie, como ele chama, que também não entrou bem. E ele só foi botar o Léo Ortiz quando o De La Cruz pediu para sair. Por que será que pediu para sair? Foi só fôlego? Porque no jogo ele não jogou nada, ele não se viu o De La Cruz praticamente em campo. Ele nem correu tanto assim para que você dissesse, pô, o De La Cruz se matou em campo. Então, cara, é o seguinte, cara, é um somatório de coisas erradas no Flamengo. O Gonzalo Plata, vamos falar do Gonzalo Plata, que até estreou dando esperanças, hoje acho que foi bem abaixo. O cara é jogador da ponta direita. A melhor posição dele é pela direita. Onde é que o Tite escalou ele hoje? Na esquerda. Uma noite muito ruim do Flamengo e muito ruim para o Tite, de fato, foi muito mal. Obviamente que na lei vão aparecer aqueles que falam, você defende o Tite, eu vou falar por Paulo Centro. Eu defendo o direito de todo o técnico fazer o seu trabalho até que prove que não tem condições. O Tite está no Flamengo, não foi eliminado ainda de uma competição. O time tem muitos altos e baixos, o Domingo fez um bom jogo e eu não vejo opção. Vai mandar o Tite embora, vai trazer quem? Aí algum incauto vai dizer, traga o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não está disponível no mercado, minha gente. E quando poderia voltar, não voltou. Mas, evidentemente, o time jogou muito mal e o Tite foi muito infeliz, inclusive nas alterações. É incrível que no segundo tempo, no domingo, aliás, o time fez uma boa partida, ficou a marca de sofrer aquele gol de empate que o Vasco no nosso derradeiro, mas o time fez um bom jogo, inegavelmente fez um bom jogo no final de semana. E hoje deu tudo errado, foi tudo ao contrário. Foi uma noite em que o Flamengo não conseguiu realmente organizar nada, não conseguiu apresentar nada que fosse digno de elogio. Muitos erros. No final do jogo, no segundo tempo, já se percebia um claro desgaste de alguns atletas. Era o caso, por exemplo, do Gerson, era o caso também do Arrascaeta. O De La Cruz voltou de uma inatividade por lesão, também não teve uma boa partida. O Alcaraz entrou com muita vontade, correndo, mas completamente perdido também, ou seja, sem condições ideais para realizar um bom trabalho. Em suma, o Flamengo muito mal, as trocas foram confusas, em dado momento o Flamengo não tinha mais um volante, e o Carlinhos, o pessoal reclama do Carlinhos, o Carlinhos não tem culpa nenhuma, gente. O problema é que o Flamengo não contratou um outro centroavante, né? O Flamengo deveria ter contratado um outro centroavante quando perdeu o Pedro, mas o Flamengo preferiu não contratar outro jogador da posição. O resultado é que só tem o Carlinhos, né? Qual opção o Flamengo tem? É o Carlinhos, não tem outro. É o Carlinhos ou o Carlinhos. Então, diante disso, né, você precisa de um centroavante, vai entrar o Carlinhos. E o Carlinhos não consegue ter nível para jogar no Flamengo, evidentemente, isso aí é uma coisa muito clara, né? Todo mundo percebe isso claramente, né? Então, não diria que ele deva ser o personagem responsabilizado por alguma coisa. E é bom lembrar, o Carlinhos só está ali justamente porque o Gabriel arrumou uma punição, né? Por uma suspensão por não ter feito corretamente o exame de doping e, consequentemente, isso acabou gerando o desfalque dele por um período que não sabia qual seria. E aí o Flamengo foi buscar um jogador que era possível, que era um jogador de campeonato estadual, não tinha outro jeito. Só podia contratar jogador que tinha jogado no campeonato estadual. E o Carlinhos tinha se destacado durante o campeonato carioca, o Flamengo foi lá e contratou o Carlinhos. Mas claramente ele não consegue ter o desempenho que se espera de um centroavante do Flamengo. Ele não consegue parar uma bola, não consegue fazer um pivô, acaba sendo uma figura nuda até, e hoje foi assim mais uma vez, ou seja, o Flamengo acaba sofrendo muito com isso. O Plata, que fez um bom jogo no domingo, correu bastante, tomou até um cartão amarelo, desarmou, brigou, mas hoje o time estava muito mal. Um time muito mal, evidentemente, não dá para esperar muita coisa desse ou daquele jogador. Achar que sozinho vai resolver, evidentemente não vai conseguir solucionar.
A torcida do Peñarol continua aqui, está aqui à minha direita, né, fazendo bastante festa, um bom número de torcedores uruguaios comparecendo aqui ao Maracanã para esse jogo, né, e lá em Montevidéu, na quinta-feira que vem, certamente o que veremos será um cenário muito difícil para o Flamengo. Muito difícil para o Flamengo, porque vai jogar com a pressão da torcida, com um time motivado, com um adversário que joga por empate apenas em casa para conseguir a sua classificação. Ou seja, vai ser uma parada bem indigesta do Flamengo. Acho até que a preocupação do técnico do Flamengo por esse jogo deve ser prioritariamente organizar o time defensivamente. Porque se o time defensivamente conseguir fazer uma boa partida, ele, pelo menos, ele tem a possibilidade de levar o jogo e, quem sabe, achando um gol, brigar pela classificação. Se o Flamengo sair para o jogo e estiver exposto defensivamente como hoje, né, como ficou hoje, fatalmente o Flamengo vai acabar tomando um gol e aí fica praticamente impossível. A situação é bem delicada nesse momento, né? Agora, o Pedro Muniz fala aqui que o Tite tem que cair. Pois é, mas ele vai colocar o quê? Vai colocar quem? Alguém dirá, coloca o Felipe Luiz. Gente, vocês acham justo pegar o Felipe Luiz, que era sub-17, técnico sub-17, aí assumiu agora o time sub-20 e colocar o Felipe Luiz para segurar essa bucha, para resolver o problema do Flamengo? Sinceramente, eu acho que nem é justo com o cara que está começando a carreira, que tem tudo para ser um bom treinador, mas que precisa dar o passo certo na hora certa, né? Ou seja, sinceramente, não acho que seja o caminho mais indicado. Aí você vai trazer qual técnico? Tem um técnico disponível no mercado que vai assumir e vai transformar esse time do Flamengo. Muito pouco provável, né? E também é importante frisar, a gente vem falando isso há um bom tempo, a qualidade do jogo coletivo do Peñarol. O Peñarol é um time organizado, bem preparado, veio até aqui o Rio de Janeiro pronto para o jogo, sabendo o que fazer e conseguiu esse resultado. Nós vamos mostrar daqui a pouco em áudio a entrevista. Acompanhado. Sempre. Seguinte, Paulo Calçade pede passagem aqui nesse momento no Linha de Passe. Porque eu estou curioso para saber aí como é que está a relação do torcedor com o Tite, depois desse 0-1, como é que ficou. E o clima, hein, Calçade, para o treinador do Flamengo, hein? Olá, William. Olá, companheiros. A situação do Tite aqui no Maracanã não está nada boa, porque o torcedor, antes, durante e depois do jogo, encontrou o culpado por tudo o que aconteceu aqui, o Tite. Antes do jogo, porque não escalou o Léo Ortiz. Durante a partida, porque a equipe não esteve bem. E, ao final, ele foi xingado pela torcida em coro aqui no Maracanã. Então, o torcedor direcionou para algumas decisões do Tite o péssimo futebol da equipe. A gente tem que entender o contexto disso. Primeiro que o Flamengo perde jogadores importantes. O principal deles, o Pedro, que é o cara que desmonta o sistema. O Flamengo não teve acesso à área. Tentou o Bruno Henrique centralizado, mas o Bruno é um jogador de atacar o espaço, da velocidade, de romper a linha de marcação e das bolas altas. E teve uma grande chance e perdeu o gol. Não é aquele jogador como o Pedro que joga de costas, prende a defesa, trabalha com os meias e dá prosseguimento às jogadas. E o Flamengo toma o gol no primeiro tempo e ele desmonta, ele baixa, ele deixa de jogar. E, paralelamente a isso, uma partida ruim tecnicamente. Então, é um sistema que não deu certo. Tecnicamente, os jogadores não estavam bem, psicologicamente também não funcionaram bem, sentiram demais e, taticamente, a equipe sofreu com algumas ausências, principalmente o Pedro. Então, o Flamengo apresentou muitos problemas no Maracanã, a ponto de fazer 40 cruzamentos e acertou 11. Quando o time vai para este volume de cruzamentos, é porque ele está no final, no desespero, e foi assim que terminou o Flamengo. Flamengo para baixo, e vamos ver se o Tite consegue recuperar o time, o psicológico, para o jogo da volta. É possível também ganhar lá, como o Peñarol veio aqui. Agora o Peñarol, hein, do Aguirre, que time bem postado, bem desenhado, todos participam, todos jogam, todos tentam recuperar a bola, coletivamente primoroso. Não vai ser fácil em Montevidéu. William. Pois é, e esse gol aí é a prova viva do que é o Peñarol e do que não é o Flamengo. William, esse gol, o time como o do Flamengo, muito bom em peças, não exatamente um time, um elenco muito bom, um elenco com peças, um jogo no Maracanã, era para ser uma mobilização de Libertadores. Quando ele perde o jogo assim,
assim, ele toma um gol assim, é uma cadeia de erros. E você olha um pouquinho para o Flamengo do fim de semana, como foi aquela cadeia de erros, aquela sucessão de erros para tomar o gol de empate, você pode guardar das proporções, lado de campo, estilo de jogada. É isso, é falta de combate, corrida errada, posicionamento ruim e uma finalização de qualidade do outro lado, porque não é só o Flamengo que está em campo jogando. Agora, o que me chama a atenção, a gente estava aqui no linha de passe de domingo, depois do Flamengo e Vasco, eu sei que o Breiler estava. Sim. E eu comentava que não dava para fazer também um cenário de caos por conta do empate sofrido, porque o Flamengo das Copas ele vinha apresentando uma mobilização diferente. Ele vinha apresentando um comprometimento diferente. Só que aí foi tudo por terra hoje. O Flamengo que joga na semana passada, na Copa, contra o Bahia, seguro, sem sofrer, sólido, sem oscilar. Ele não consegue ser o Flamengo de hoje. Então você passa a ter dúvida de quem é o Flamengo da semana que vem. Porque o Flamengo, ele não é um time que tem a cara do Tite, seguro, competitivo, sabe? Sólido, que não vai oscilar para manter o resultado. Ele não é um time com a cara que a torcida quer ter, de DNA ofensivo, de jogar, de buscar, de qualidade, de movimentação, de finalização. Então ele não tem uma cara hoje. Esse Flamengo hoje, você não sabe qual é o Flamengo que vai chegar em campo na semana que vem contra o Penharol, pro Tite entrar na coletiva hoje e falar, eu afirmo que a gente vai criar menos chances, mas que a bola vai entrar. É muito mais um jogo de palavras ali, de passar confiança exatamente, do que ter algum direcionamento, um norte. Então, quando você olha para a partida de hoje, ela preocupa muito porque, o Penharol não foi aquele time que só tem camisa, pesado, catimbou, tirou a bola, não deixou o Flamengo jogar, achou um gol e se fechou. Não, Calçade resumiu bem. Penharol jogou, bem organizado. E o outro ponto para mim, 2. Não veio com a linha de 5, como todo mundo imaginava. O Flamengo não sabia o que fazer e não te dá um norte de que não está no caminho certo. Foi só um detalhezinho que a bola não entrou. O Flamengo hoje é um time que errou 95 passes. Praticamente um passe por minuto. Quando o Calçade fala de atuação ruim individualmente. O Flamengo erra muitos passes. O Flamengo perde muitas bolas, perde muitos duelos. Então não tem concentração, não tem essa competitividade, não tem aquele acerto técnico quando estava tudo ruim coletivamente. Mas tem uma bola da Arrascaeta, tem o De La Cruz, tem a velocidade do Bruno. Então, tudo que o Flamengo poderia ter, ele não apresenta, ele perde. E tudo que o Tite costuma apresentar às suas equipes, a equipe não tem. E virar e falar, porque foi só a opção do Pulgar, pelo Léo Ortiz, a gente debateu isso exaustivamente ao longo da programação hoje. Acho que se o Tite defende tanto que o campo fala, é complicado entender a opção pelo Pulgar em detrimento do Léo Ortiz. E a gente falou antes, não foi oportunismo, como ele tentou citar na coletiva, depois do desempenho, não. Vinha sendo falado antes, o Léo Ortiz era a grande notícia do Flamengo nas últimas semanas. Pois é. Ele foi sacado e quem entrou no lugar dele é a questão do jogo também. É rapaz, perde bola, gol do Penharol, não vai bem, e o Léo Ortiz, quando entra no segundo tempo, consegue achar um passe, quebrar uma linha, fazer um time minimamente jogar. Aí o Tite chama pra si essa responsabilidade. O campo acaba, sabe, complicando também pro Tite. Então, você não consegue ir salvando nada nesse Flamengo, além do discurso do Tite de que vamos fazer um gol lá. Ainda acho que é pouco para você convencer o torcedor. Qual você acha que é o discurso do Aguirre? Eu não vou tomar gol lá. Coisa, só aproveitando aqui para passar para os companheiros, se o Dimas puder rodar uma imagem que a gente tem, aí uma informação, né? Que ele falou muito em mobilização para a volta, como que o Flamengo se mobiliza, já a gente vai ver. Os jogadores do Flamengo sentiram a derrota, claro, em campo, mas sentiram 2, 3 vezes mais a festa que os jogadores do Penharol fizeram, passando na zona mista. Temos aí. Caixa de som alto, essa caixa, sabe? Um tom de comemoração. E isso é uma informação, conversando com as pessoas lá para tentar entender o que estava acontecendo na mente, e eles falaram, isso incomodou demais. Se vai ser isso que vai mexer com o jogador do Flamengo, vai mudar o assunto, não sei, vai virar página, vai virar motivação, não sei. Mas aí fica o registro que essa cena aí é a zona mista ali do Maracanã, é obrigatório, os jogadores têm que passar no espaço ali da Comebol, para detentor direito, não detentor, eles passaram com caixa, falando e rindo, e isso tocou na ferida ali no orgulho do grupo do Flamengo que saiu derrotado hoje, William. Aí é isso aí que vai dar a resposta então semana que vem. Não sei se vai ser, tô só trazendo agora os caras vieram aqui fazer festa, tocaram o som alto aqui, agora nós vamos jogar. Agora nós vamos jogar. O Penharol vai no Maracanã, ganha de um time que deve ter um jogador ali que deve custar o time inteiro do Penharol. E o que você quer? Os caras saem tristes. Perdi a vida 5 anos em casa na Libertadores. Pro próprio Penharol. É óbvio que você pode pegar e usar, hoje em dia, né, Zé? Hoje em dia é a era disso. Você pega uma imagem e você usa como você quiser. Exato. Você interpreta ela como você bem entender. Isso, pra mim, é um sinal de respeito. Os caras Só faltava passar para o jogador do Flamengo fora de casa, um jogo de ida de Libertadores. Concordo com você. Contra um time favorito. O Flamengo era favorito. E não sei nem se não continua sendo. Isso é uma outra discussão. Era favorito a se classificar. E sair dali com cara fechada?
Que Não, e outra coisa, se esse time do Flamengo, por mais que tenha desfalques, por mais que tenha problemas, se esse time do Flamengo, se é isso que motiva... Eu não tô falando camisa. Você precisa disso pra motivar? Quanto tempo Penharol pra entrar em campo, ganhar do Penharol, se classificar? Penharol não avança em mata-mata de Libertadores. Nossa. E é o gigante do continente. Se eu for contar a história vez de mata-mata foi Se você for contar a história do futebol, o futebol acabou hoje, vou contar a história do futebol, você vai tratar o Penharol como um dos maiores times do continente e do mundo da história do futebol. Mas hoje em dia, por questões financeiras, aliás, há um bom tempo, por questões financeiras... Como todos os outros times uruguaios, enfim. O Penharol hoje não é mais o que era. Aí consegue o resultado desse. Contra um time que é protagonista, que tem o melhor elenco do continente, ou no mínimo um dos 2 melhores elencos do continente, cada um interpreta como quiser. Custa uma fortuna. Todo mundo teme essa equipe, né? Ganhou a Libertadores recentemente. Desculpa, eu acho que isso é uma questão de assim, uma reação normal, não é desrespeitosa. Claro. E aí começa esse papinho de hoje em dia, aquela ali, vou te falar. Não, motivar. Eu acho que o problema do Flamengo é muito mais complexo do que esse. É um time hoje desentrosado, com o lado esquerdo hoje, por exemplo, que nunca tinha jogado junto, não tem muito tempo de treinamento, o Alex e o Gonçalves Plata. Atrás o De La Cruz, que faz um jogo ruim. Alexandre foi bem mal. Faz um jogo ruim. Chegou outro dia, né? O De La Cruz, que não sei se está fisicamente bem. Também não sei. Como disse o Calçade, sem um centroavante, que é essencial para a característica de jogo que o Tite quer. Então eu não acho que foi falta de vontade, falta de empenho. Não, foi um time bagunçado. E aí entra numa coisa que eu brinquei aqui, entre aspas, quando eu falei do Fernandinho. Time bagunçado, aí já entra o treinador aí na conversa. Não, mas o treinador está sendo implodido pelas ausências de jogadores. Eu não estou implodindo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Derrota do Flamengo. O Flamengo se complica aí na Libertadores aí. Porém, aquilo, o Flamengo tem as condições de avançar fora de casa? Tem. Todas as condições, né? E ficou demonstrado nesse jogo que tanto o Arrascaeta, tanto o De La Cruz não estavam 100% fisicamente. Principalmente o De La Cruz aí que ficou se arrastando dentro de campo, né? Não jogou bem. O time inteiro do Flamengo em si não jogou bem aí. Sofreu um gol após um erro de passe do Pulgar, né? Ele tentou enfiar uma bola, acabou sendo cortada e teve o contra-ataque, né? E te falar uma coisa, o gol que o Flamengo levou, pelo amor de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus. Pra mim, o lance do gol foi a culpa do Varela. O Varela não acompanhou. Estava o De La Cruz e o Varela. O Varela não acompanhou o atacante, vamos dizer assim, né? Do Penharol. Que entrou sozinho e só empurrou pro gol ali, finalizou sozinho. E acabou a bola entrando, né? Então aquilo, bateu na trave e entrou. É um time que o Flamengo, sim, não jogou bem. Criou algumas chances, sim. Pelo menos 2 ali que o goleiro fez 2-3. O goleiro do Penharol fez belas defesas no primeiro tempo, mas depois disso, o Flamengo desandou. O time sem criatividade no segundo tempo, principalmente para sua bola levantada dentro da área, né? Era só cruzamento. Cruzamento. E 99% das vezes a defesa do Penharol cortava, né? Então aquilo. Para o Flamengo avançar de fase, vai ter que quebrar um tabu de nunca ter vencido na história, né? Somando Libertadores, o Penharol, né? Então se a gente somar só Libertadores, o Flamengo enfrentou 5 vezes o Penharol, com 4 derrotas e um empate, né? O Flamengo venceu o Penharol uma vez, foi na competição Mercosul, lá na década de 90, né? 98, se não me engano, 98, no ano 98. Década de 90, ano 98. Então, a única vez que o Flamengo venceu o Penharol foi nessa época. Mas se a gente for contabilizar Libertadores, o Flamengo nunca venceu o Penharol e também nunca marcou sequer um gol diante do time uruguaio, né? Então, o Flamengo vai ter que quebrar umas metas. E se a gente for olhar para 2024, né? Nessa Libertadores desse ano, o Penharol ainda não perdeu dentro de casa. Então o Flamengo vai ter que quebrar mais um tabu ainda, né? E lá no Uruguai, no estádio do Penharol, venceu o time uruguaio. O Penharol ainda não perdeu jogando em casa. Se eu não me engano, só foi vitória. Então, a missão do Flamengo fica cada vez mais difícil. Principalmente que o Flamengo tá com uma maratona de jogos muito grande. E domingo agora, diante do Grêmio não sabe se o Flamengo vai perder mais alguém lesionado, né? Então, tem isso também, né? Então, a situação do Flamengo está muito delicada. E a probabilidade do Flamengo avançar, que para mim era de
70-30. Com essa derrota, cai para 30-70. 30% para mim agora a chance do Flamengo avançar de fase, né? Mas é isso aí. Tamo junto e é nóis.